Olá a todos, este é o canal Review e hoje nós vamos falar sobre o Black Goo, a gosma negra, que não é ficção, pessoal, isso é uma realidade, certo? Nós vamos falar sobre ela. Antes eu quero deixar apenas dois recados rápidos. Primeiro, que o canal Casando o Verbo voltou, vocês já devem estar sabendo, nós já temos vídeos novos lá no canal e muito provavelmente hoje teremos mais um vídeo novo. Então agora nós temos três canais, este aqui, o canal Review, o canal Geopoliticando e o canal Casando o Verbo, então, que retornou depois de mais de um ano em suspenso. O segundo recado rápido é que temos live hoje na comunidade fechada e no Patreon. Mas vamos direto ao assunto. O Black Goo é a maior ameaça à humanidade? Eu diria que é uma das maiores ameaças. Nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar como isto aqui é uma realidade. Já voltamos para esta matéria, mas primeiramente eu quero mostrar esta informação que saiu no site da History, da UOL. Um robô líquido que se derrete e atravessa paredes ao estilo do Exterminador do Futuro. Quem assistiu lembra deste robô aqui que derretia. Isso aqui não é ficção mais, pessoal. Na época foi apresentado como uma programação preditiva e agora está se concretizando. Essa matéria é recentíssima, agora de alguns dias atrás, uma semana. Um grupo de cientistas da Universidade de Sokou, em Taiwan, e eu vou mostrar vídeos para vocês, tá, pessoal? Anunciou que está desenvolvendo um robô líquido com propriedades parecidas com as do T-1000, do filme Exterminador do Futuro 2. Feito com peças magnéticas, ele tem a capacidade de se derreter, entre aspas, e se remontar por conta própria, o que permitiria atravessar obstáculos sem qualquer problema. É um robô ferrofluídico. O dispositivo foi batizado de robô ferrofluídico em miniatura reconfigurável em escala, ou SMFR, na sigla em inglês. Os cientistas explicam que o robô é composto por gotas de ferro fluido magnético, que são partículas de óxido de ferro suspensas em óleo, Black Goo, e mede aproximadamente 1 centímetro. Para demonstrar a invenção, os pesquisadores moveram o equipamento por um labirinto. Vocês estão vendo aqui com barreiras físicas, usando uma série de ímãs. Então aí tudo bem. Agora a questão é que ele consegue se dividir em várias partes. Vocês percebem que uma parte que ficou para trás, vamos de novo, quando ele se divide, uma das partes fica separada aqui. Vocês veem que ela acompanha a outra e lá em cima também tem mais uma pecinha que ficou separada. Vamos de novo. Veja só, aqui ó, um pedacinho separado e lá em cima outra. Então ela acompanha a movimentação dentro desse labirinto 2D, conforme o óxido de ferro aqui embaixo vai sendo manipulado para um lado para o outro, os outros dois óxidos tentam acompanhar. Então é mais ou menos um protótipo, o princípio deste robô ferrofluídico. Como os ferros fluidos são fáceis de controlar, têm grande flexibilidade e podem se mover rapidamente, eles são a matéria-prima favorita dos cientistas para produzir robôs macios que mudam de forma. Isso vai acontecer, tá, pessoal? Já está em processo de acontecer. Em 2015, a partir desse material, uma equipe de pesquisadores na Coreia do Sul criou dispositivos capazes de imitar os movimentos de uma ameba. Nós vamos explicar, quando chegarmos na próxima matéria, como o grafeno se aplica a isso, como a Black Goo, que nós viemos anunciando lá na comunidade fechada 4 anos atrás, está presente agora na realidade. Na verdade, sempre esteve presente, desde que a gente falou, e muito antes, inclusive. Só que agora está sendo apresentada ao público, primeiro através de coisas como esta aqui, que parecem assim um princípio de tudo, mas eles já têm coisa mais avançada, obviamente. Segundo os pesquisadores, robôs desse tipo poderiam ser usados para uma série de funções, como viajar pela corrente sanguínea. Então quer dizer que é possível colocar nanorobôs ferrofluídicos na corrente sanguínea, como a gente sempre tem dito que seria possível? Sim, é possível. Então vocês percebem que aquilo que a gente vem dizendo não é ficção científica, mas é uma realidade. Eles podem mudar de forma para se adaptar às veias humanas e chegar ao local desejado. E daí, claro, vai chegar lá para aplicar algum tipo de refrigério, sempre para o lado bom. Eles nunca dizem que isso aqui será usado para algo negativo, não, sempre é para o bem, confiem.
Além disso, o SMFR também pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de dispositivos avançados de detecção de flagelos baseados em chip. Então, que tal você colocar isso aí no seu organismo, encha o seu organismo disto, né? E aí você estará totalmente seguro de novos flagelos. Vamos aqui à matéria, né, que eu gostaria realmente de tratar com vocês. Eles perguntam o seguinte, isso é uma matéria de agosto desse ano, né? Essa é a maior ameaça à humanidade, a gosma negra ou Black Goo, visto mais recentemente em programas de ficção científica como Westworld e Severance. A substância sinistra também existe no mundo real, onde pode controlar a todos nós. Vou colocar o link depois para vocês lerem. Existe uma pergunta cuja resposta pode mudar o mundo. É uma pergunta simples, uma pergunta assustadora. A questão é esta: o que aconteceu com o grafeno? Vocês notaram que muito se falou do grafeno, muito mesmo, e aí de repente quase ninguém mais fala disso, com exceção de canais como o meu, e não sei se um ou outro talvez esteja falando também. Nós insistentemente temos falado do assunto, mas isso não recebe tanta atenção. De repente parou-se de falar do grafeno, né? Isso 10 anos atrás era muito comentado, na época em que 2 pesquisadores da Universidade de Manchester ganharam o prêmio Nobel por descobri-lo, entre aspas. Na época eles descobriram o grafeno, mas vocês lembram quando no ano passado eu falei que ele teria sido oficialmente magnetizado de forma eficiente sem que ele perca suas propriedades de transmissão de sinais de comunicação, seja de internet, seja do que for. Mais uma vez, o grafeno é composto de carbono. Carbono não tem metal. Então ele não é manipulável por eletroímãs, por ondas, né, de 5G, seja lá do que for. Para que ele possa ser manipulado, como vocês viram aqui no vídeo, né, embora que aqui é ferro fluídico, né, não é grafeno. Para que ele seja manipulado dessa forma, é preciso que ele seja revestido de um metal. Só que todos os revestimentos de metal impossibilitavam a comunicação. Por quê? Porque o metal ele reflete os sinais de comunicação, ou seja, ele perdia a propriedade de transmissão. Até que conseguiram descobrir um metal que não faz com que o grafeno perca sua capacidade de transmitir e receber dados. Então eles juntaram grafeno com metal, e aqui nesse vídeo específico é metal com óleo, né? É Black Goo. Isso vai ser a união de 3 fatores: grafeno, metal e óleo, né? Então isso é a Black Goo. E para que ela vai servir? Bom, o fato é que o grafeno foi recebido como se fosse um material milagroso, né? Feito de carbono. Ele parecia, como eles dizem aqui, como se fosse algo entregue por alienígenas, como se fosse entregar as chaves do futuro científico. Ele, ao mesmo tempo em que é duro, é elástico, porque ele é praticamente impossível de ser rompido. Ele é microfino, mas é super forte. É translúcido, você vê através dele, mas ele é, ao mesmo tempo, impermeável. E transitorizável eu quero dizer, ele é capaz de receber transistores, informações, como vocês ouviram anteriormente no começo do vídeo. E aí, imediatamente, os cientistas nos prometeram as estrelas. Com o grafeno, então, seriam possíveis criação de carros voadores, droids de entrega, elevadores da Terra para a estação espacial, etc, etc. Então, as previsões de escritores de ficção científica e gurus da tecnologia estavam por se concretizar, estariam finalmente a nosso alcance. Era como se a ficção científica tivesse se tornado realidade. Bilhões de dólares foram investidos, laboratórios foram instalados em todos os lugares do mundo, mas de repente ele desapareceu. E sabe por quê? Na minha opinião, ele desapareceu simplesmente porque eles descobriram que com isto é possível criar algo muito mais poderoso do que simplesmente este tipo de equipamentos. Então, quando você adquire um tesouro de conhecimento muito grande, as pessoas elas costumam esconder isso até que se possa utilizar num momento mais adequado. E este tesouro, né, que é um tesouro para alguns, mas que para o resto da humanidade pode representar algo realmente desastroso,
é a capacidade de inserir esse tipo de organismo dentro do corpo humano e de controlar o corpo humano. Então vocês vejam quantas coisas estão se conectando ao mesmo tempo. Por um lado, a capacidade de edição genética e, por outro lado, a Black Goo. Então isso pode significar, como eles dizem aqui, que o grafeno se transformou em uma substância do mais puro mal, uma gosma negra dominando o mundo. É como se as trevas em algum momento pudessem cobrir a Terra, porque o material realmente é feito de uma gosma negra. Você não saberia se está sendo controlado mentalmente por uma xenosubstância mutagênica autorreplicante que inicialmente nos foi vendida como a chave para o futuro. Ou seja, se isso for aplicado e se a inteligência artificial em algum momento efetivamente funcionar, e esse material que é autorreplicável, ou seja, depois que você o constrói, depois que você o faz, ele consegue, ao tocar outras substâncias como ele, ferro, grafeno e o óleo, replicar, ou seja, se multiplicar, então quer dizer que ele pode se espalhar sim por toda a Terra. Então, por mais que isso pareça ficção científica, como nós estamos vendo aqui, é algo que já está sendo apresentado ao público. Quando ele é apresentado ao público é sinal de que as pesquisas a respeito dele já são muito avançadas. Somente esse ano, a Black Goo, a gosma negra, que é o nome de ficção científica para o óxido de grafeno científico, se infiltrou não em um, mas em 2 programas de ficção científica, Severance e Westworld. 3, se você contar o Stranger Things, que nós já comentamos. Eu digo para vocês, e nós já viemos comentando a respeito disso, que isso já está em clipes musicais, por exemplo, há muito tempo. Quantos de vocês já viram aquelas atrizes, cantoras, em que a Black Goo começa a escorrer dos olhos, dos ouvidos, da boca, do nariz, e até mesmo de poros da pele, como se aquela cantora já estivesse sob domínio da Black Goo. É uma representação artística disso, mas é uma programação preditiva de muitos anos atrás, não é de agora. Então eles citam 3 programas de ficção científica ou ficcionais onde isso já estaria sendo preditivamente programado, Esses avistamentos e infiltrações intertextuais, sublimações claramente de tormentos do mundo real, são consistentes demais para serem coincidências, são sinais que não podem ser ignorados. Na verdade, tem um filme onde uma inteligência artificial é desenvolvida a partir de uma mulher, eu me falho o nome agora, me falta o nome do filme, mas vocês vão lembrar, no final do filme ela acaba se transformando em um pendrive. Com certeza a maioria de vocês vai lembrar do nome do filme e vai colocar aí na descrição, me fugiu agora. Então não comece com isso aqui, isso já está sendo anunciado há muito mais tempo. No Westworld, cuja última temporada mostra os robôs no controle total da humanidade, eles conseguiram que um robô-chefe, usando uma combinação de moscas, parasitas e uma gosma negra, ele acaba usando isso então tudo para domínio. Veja só, moscas, parasitas e a Black Goo. Então, vocês lembram da barata controlada por inteligência artificial à distância? Vocês lembram quando eu falei das formigas com fungos, das moscas com fungo, que podiam ser controladas através daquele fungo? Vocês lembram, o fungo é um tipo de parasita, Vocês lembram então como a gente falou que os parasitas podem afetar a capacidade mental das pessoas? E aí então no filme eles falam das moscas, parasitas e da Black Goo. Vemos tonéis do material em um covil escondido brilhando doentiamente. Parece ser o meio em que os parasitas são cultivados, um retorno à primeira grande aparição da gosma negra no cânone OG, a gosma negra original em si, do flagelo Purity em Arquivo X. Então veja aqui que eles mesmos admitem que não é nestas séries que isto começa, mas já lá no Arquivo X e outros, no Star Trek, outros já apareciam isso aí. Por quê? Porque muito antes de isso ser inventado, isso já era conhecido, porque este tipo de tecnologia, pessoal, por mais que pareça nova, não é nova. Por que é que eles citam aqui que parece até que a raça alienígena teria entregue esse tipo de tecnologia à humanidade? Eu não estou aqui dizendo que
alienígenas existem. Inclusive eu defendo a tese do fake alien. Mas só que existe uma inteligência aí muito maior do que as pessoas podem, as pessoas céticas especialmente, podem compreender. Os salvadores franceses descobrem uma nave alienígena nas profundezas do oceano e, misteriosamente, vem a falecer. Mas um traje de mergulho pertencente a um deles está coberto. Mulder descobre em algum tipo de óleo esse traje, né? Então a gosma negra é variadamente repetida como óleo preto, bilis negra, etc, etc. Tem nomes aqui que não podem ser ditos para não ter problema. Enfim, é basicamente isso aí, pessoal. Se vocês forem estudar, eu vou deixar aqui o link para que vocês estudem. Isso aqui é fato, sabe? Não é ficção, não é brincadeira. É lógico que aquilo que está na ficção ainda é tratado como algo impossível de acontecer. Mas eu afirmo para vocês que a realidade é muito pior do que a ficção. Na ficção eles não vão colocar todas as ameaças possíveis, né, e imagináveis através desse tipo de tecnologia. Lá é apenas uma programação preditiva de uma parte daquilo que pode dar errado, né? Então, ó, veja, eles até citam a Greta, né, a ativista mais famosa do mundo, que foi introduzida em uma sociedade internacional, talvez até intergaláctica, de adoradores de Black Goo. Para provar, não procure mais do que a capa da The Guardian. Então eles colocam aqui ela na The Guardian. Isso aqui é muito comum, pessoal. Muito comum vocês encontrarem esse tipo de imagem, né? Eu vou tentar aqui baixar para que vocês vejam melhor a imagem. É muito comum vocês encontrarem isso aqui nas celebridades. Eu não vou falar muito mais, né? Vou deixar o link aqui, vocês vão pesquisar, vocês vão estudar, e aí vocês vão perceber que isso aqui já se espalhou há muito tempo na cultura pop, está sendo preditivamente programada há muito tempo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.